A Queda da Casa de Usher é muito mais do que Succession versão terror da Netflix. Vamos trocar uma ideia sobre isso. A minissérie de 8 episódios estreou na Netflix e nessa última sexta-feira 13 eu a maratonei. É uma adaptação não apenas do conto escrito pelo Edgar Allan Poe, que dá nome à minissérie, mas também um passeio por outras obras, outros contos e poemas do autor. A história é a seguinte: os irmãos Usher, Madeleine e Roderick são donos de uma grande empresa, uma big corporação da indústria farmacêutica, que está sendo acusada pelo procurador Dupin de ser responsável pela crise de opioides que assola os Estados Unidos. Acontece que o processo, a investigação, é interrompida quando todos os 6 filhos do Roderick Usher morrem de forma, no mínimo, curiosa, bizarra. Certa noite, o Roderick liga para Dupin, aciona o Dupin e chama ele para conversar. Ele fala que vai fazer revelações importantes para a condução das investigações, inclusive confessar crimes, e entrará em detalhes a respeito da morte de todos os 6 filhos. O Dupin se encaminha então para o local combinado, que é a residência dos Ushers, uma casa abandonada em que os irmãos Madeleine e Roderick Usher passaram a infância, passaram a adolescência. Enfim, é um espaço com um passado muito vivo, um passado que afeta o presente das personagens. Quando Dupin e Roderick sentam frente a frente para conversar, tem-se início a minissérie. É literalmente um diálogo entre os dois que vai se deslocar constantemente do presente para o passado traumático dessas personagens, da Madeleine, do Roderick Usher, mas também e principalmente dos filhos que morreram e da neta que morreu também. O que mais me encanta nesses 8 episódios é a maneira como o horror clássico, gótico, advindo sobretudo da literatura, mas também de toda uma tradição de horror no cinema, é encenado nos tempos de hoje. Nos tempos desses CEOs, COOs, multibilionários, das grandes corporações, como isso é encenado sob a luz das redes sociais, de diferentes males complexos, psicológicos, vícios que assolam a sociedade contemporânea, digamos assim. E isso tudo parte de um thriller investigativo, um drama de tribunal a respeito dos podres da família Usher, dos podres da companhia, a morte misteriosa dos filhos e da neta. E a partir daí, é claro, abre-se espaço para o sobrenatural. Afinal de contas, estamos falando de um filme de terror, com fantasmas e tudo mais, mas um filme de terror bastante corajoso, que tem consciência, noção das suas responsabilidades e não teme flertar com a comédia, com a sátira e principalmente com o melodrama familiar. Esse deslocamento entre passado e presente ganha um reforço, uma transição entre o que é real e o que não é real, o que é sobrenatural ou o que é delírio. 2 personagens são indispensáveis para essa balança, a meu ver. A primeira delas é o Dupin, o interlocutor de Roderick Usher, talvez o principal narrador dessa história que estamos assistindo. Isso porque o Dupin, enquanto investigador, enquanto um homem cético, o puxa a todo momento para a realidade, para tentar explicar os fatos de uma maneira mais concreta. E a segunda personagem importante para essa balança é a Leonor Usher, a neta do Roderick, sua única neta, que vem de uma geração muito diferente da dele e da própria geração dos seus 6 filhos. Ela é uma adolescente,
tem uma visão totalmente diferente de mundo. E especialmente no sexto episódio tem um diálogo entre os dois que é maravilhoso, que diz muito sobre esse deslocamento, esse trânsito que a minissérie faz a todo momento entre passado, presente, real, irreal, sobrenatural, psicológico, mental. E já que eu toquei nesses dois personagens, eu gostaria de falar também a respeito do casting do seriado. Isso porque a diversidade do elenco, que em muitas produções pode parecer apenas um capricho gratuito para sair bem na foto, não ocorre em A Queda da Casa de Usher. As personagens são muito complexas, profundas, todas têm cicatrizes, traumas, e assim como a minissérie, os 8 episódios da minissérie, elas também estão a todo momento se deslocando, transitando entre os seus passados, o presente, entre conflitos sobrenaturais e psicológicos. Todas têm vícios, têm virtudes. Elas ajudam a potencializar essa experiência de assistir uma minissérie, um filme de 8 horas, que a todo momento se desloca entre presente e passado, entre real e fantasia, entre sobrenatural e psicológico, incorporando uma tradição clássica com os tempos atuais tão acelerados e difíceis de acompanhar. O crítico francês Jean-Marie Samocki escreveu em 2021 para Cahiers du Cinéma um texto bem interessante a respeito de algumas linhas gerais do cinema de Michael Flanagan. Michael Flanagan é o criador e diretor de alguns episódios, a maioria deles, de A Queda da Casa de Usher. Entre outros pontos que o Samocki levanta no texto, ele vai falar sobre essas crianças secretas que habitam os filmes do Mike Flanagan. Muitas delas adultos traumatizados por eventos que ocorreram em sua infância. E também destaca essa questão dos atores recorrentes, desse grupo de trabalho, desses corpos, dessas faces que a gente vê constantemente nos filmes e nas minisséries do Michael Flanagan. Aproveitando que eu trouxe o texto do Samocki à baila, acredito que ali eu consigo encontrar um conceito que me ajuda a organizar melhor essas afetações que sentimos na medida em que vamos assistindo aos episódios, em que as cenas vão nos marcando, em que percebemos a menção a um filme clássico de horror, ou mesmo quando um texto gótico, um poema gótico é lido em sua íntegra no meio de um episódio. Enfim, quando um ator entra em cena e a gente se recorda que esse ator desempenhou tal papel em tal obra do diretor. Esses elementos não são arrotos de referências frívolos. Chamá-los de referências é muito pouco. Então eu prefiro chamá-los de assombrações. Como o Samocki coloca no texto dele, o cinema do Mike Flanagan é feito disso. Menos de referências e mais de assombrações. Então eu enxergo isso como um estudo mesmo, um método. E parece que o Mike Flanagan está tentando lidar com essas afetações, com essas referências que ele tem, através, sobretudo, dessas minisséries que ele tem feito na Netflix. Eu quero falar também um pouco sobre isso, só abrindo um parênteses aqui, que eu tenho visto a minissérie como uma nova possibilidade de fazer cinema. O cineasta tem mais tempo, muitas vezes, e mais recurso para trabalhar uma ideia do que ele teria inserido num sistema convencional de produção para Hollywood. E o Mike Flanagan, a tirar por essas 2 últimas minisséries que ele fez para a Netflix, A Missa da Meia-Noite e A Queda da Casa de Usher, talvez seja quem hoje está conseguindo tirar mais proveito desse método de produção, desse sistema de produção. E eu fico muito feliz em ver isso, porque apesar de eu não ter assistido as primeiras minisséries dele, eu lembro de ter visto os filmes, e em 2017, até quando ele lançou o primeiro longa-metragem dele pela Netflix, eu devo ter escrito que ansiava por uma coisa muito foda desse diretor, e ele entregou agora com essas 2 últimas produções.
Eu acho belo e curioso que o ponto final da parceria Mike Flanagan e Netflix seja um olhar tão trágico e dramático também, mas crítico e divertido, a respeito dessa ânsia por poder, dinheiro, por veneno, por prazer, que corrompem homens, mulheres e corporações nos dias de hoje. Antes que eu me esqueça, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link para o texto do Jean-Marie Samolki. Ele foi traduzido em português pelo Luiz Fernando Coutinho. Um abraço para o Coutinho, cinéfilo companheiro aí das redes sociais, do Letterboxd, do Twitter. Apesar do texto ter sido publicado em 2021 e não contemplar essas últimas produções do Mike Flanagan, muito ou tudo o que é levantado, é colocado à discussão pelo texto, segue sendo colocado em prática, colocado de ponta cabeça, desmembrado pelo Mike Flanagan em suas produções. No mais é isso, pessoal. Eu agradeço a quem assistiu até agora. Comenta aqui embaixo se você gostou de A Queda da Casa de Usher, se você gosta de algum outro filme do Mike Flanagan, ou se você não gostou. Não deixe de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e nos acompanhar nas outras plataformas, nas outras mídias sociais. Tá bom? Esse foi mais um vídeo do Falando Cinema e até o próximo.